Então, bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Estamos ao vivo aqui no TikTok, estamos ao vivo no Meet, estamos ao vivo no YouTube, né? Estamos aí nas nossas redes sociais ao vivaço com vocês, tá legal? O que nós vamos aprender aqui? Aqui nós fazemos 2 lives por dia, tá? Nós fazemos a live das 9 da manhã, que é essa aqui, e fazemos a live da noite, 9 horas da noite. 9 horas da manhã, conhecimento, teoria, é uma mini mentoria, onde que eu vou, além de apresentar o indicador, eu vou ensinar para vocês um Price Action que eu tenho certeza que vocês não aprenderam por aí, tá? Eu desafio você que ainda não assistiu nossas lives aqui pela manhã, fica aqui comigo, porque até o final da live eu tenho certeza que você vai vir no PV e falar, Bia, que aula, tá? Realmente, em muitos lugares por aí, eu não aprendi o que eu aprendi com você aqui hoje. Então, aguenta a mão aí, tira 30, 40 minutinhos aí do seu tempo, porque eu tenho certeza, essa vontade que você tem de olhar gráfico, é hoje que você vai começar a entender isso aqui. Pode ser? Nossa vontade que você tem de olhar para o gráfico e entender ele, eu tenho certeza que hoje você aprende. Tá bom, família? Então, olha, vamos começar aqui, né? Às 9 da noite, nós operamos ao vivo, né? Então, a gente usa o indicador na prática, tá? Então, aqui o nosso diferencial é que nós vendemos uma coisa que nós usamos essa coisa. Tá cheio de traders por aí vendendo produtos que nem eles mesmos usam. Então, cuidado, tá? Tá cheio de traders aí fazendo storyzinho, falando, olha, a minha inteligência assertiva, meu indicador é assertivo, a minha estratégia é assertiva, aí você vai lá, mas o cara não faz um ao vivo com você, a menina não faz um ao vivo com você e quer te provar que funciona. Então, a melhor forma de você provar alguma coisa é ele te mostrar ao vivo. Então, aqui a gente dá a cara para bater, ó. Aqui é o nosso ao vivo. Tem win, tem loss. Isso é realidade. Isso é vida real de trade, tá? Então, aqui nós somos transparentes com vocês. Nós podemos sim viver disso aqui. É possível sim viver disso aqui. Estamos positivo aí, né, há vários meses, né? Começamos aí mais uma semaninha. Vocês podem ver que é um valor baixo. Eu gosto de colocar essa planilha com valor baixo para fazer você entender que é possível sim começar com um pouco, que com um pouco você consegue ainda aumentar a sua conta gradativamente. De 400 você vai para 1.000, de 1.000 você vai para 1.500, de 1.500 você vai para 2.000. Isso é uma alavancagem segura. E não essas loucuras que vocês querem fazer aí, de depositar R$ 100 e querer fazer R$ 2.000 em um único dia. Vocês querem forçar o gráfico a te entregar o que nós sabemos que ele não vai te entregar. Ele não faz milagre. Trade não se faz com um dia, muito menos uma semana. Você precisa do mês inteiro para te proteger, né? Então, é essa matemática aqui, ó, que eu vou te entregar 9 horas da noite. É uma matemática onde eu te provo que é possível ver isso aqui, onde o seu problema não é e nunca foi estratégia. Seu problema não é estratégia, o seu problema é você mesmo. Tem como jogar você fora? Não tem. Então, nós temos que entender onde nós estamos errando, tá? Então, eu vou te provar para você, com a simplicidade aqui mesmo da matemática, que o seu problema não é e nunca foi estratégia. Então, pare de ficar pulando de galho em galho procurando a estratégia perfeita. O seu problema é que você não tem uma matemática que ela te protege. Então, aqui, ó, resumindo, olha um monte de vermelho que está ali. O olho até sangra. Isso aqui, ó, é uma estratégia de apenas 50% de assertividade. Mesmo que você tenha uma estratégia ruim, com a minha matemática, lá no final do mês, você ainda sai positivo. Então, estratégia ruim, estratégia boa. Estratégia de 50% e estratégia de acima de 85%. Com uma estratégia ruim, você ainda consegue ser lucrativo. Com uma estratégia boa, você é mais lucrativo ainda. Então, a prova que o seu problema não é estratégia não, meu amigo, minha amiga. Você tem várias estratégias e você não é lucrativo com nenhuma. O teu problema não é estratégia, tá? Então, eu preciso que você participe da nossa live da noite, que eu vou te entregar isso aqui. Porque pela manhã é muito conteúdo, né? E a gente acaba que não consegue entregar tudo para vocês. Então, nós dividimos aí a responsabilidade. Pela manhã, a gente faz o bate-papo aqui mesmo, né? Mostrando aqui as confluências do indicador.
e à noite a gente opera ao vivo mesmo ali na prática. Beleza? Então, bacana. Vamos aqui para nossa primeira confluência. Nós vamos iniciar nossas operações no início, na abertura da vela de 1 hora. Aqui vocês confundam muito. Aqui vocês acham que nós operamos em 1 hora. Não, nós operamos em M1 e M5 mesmo, tá? M1 ou M5. Esta referência da vela de H1 é para fazer você entender que existe uma movimentação gráfica que você precisa prestar atenção nela, tá legal? Este é o propósito, te alertar que existe uma movimentação gráfica e nós precisamos entender essa movimentação gráfica, tá legal? Essa aula é simplesmente Price Action puro, tá? Então vamos entender aqui, eu vou fazer vários desenhos e vou chegar a uma conclusão por que nós devemos operar no início da vela de H1 e não no final, tá? Então, presta atenção aqui para você não perder a explicação, para você não ficar na dúvida e depois vir no PV aqui me perguntando, tá? Então, olha, nós operamos, tá? Uma vela de 1 hora, a famosa H1, uma vela de 1 hora tem 60 minutos, não é isso? 1 hora tem 60 minutos. Nós vamos operar nos primeiros 30 minutos dessa vela de H1 e não nos últimos 30 minutos. Bia, por que disso? Vou te explicar, tá? Vou fazer vários desenhos aqui para fazer você entender por que nós operamos no início dos 30 minutos e não no final destes 30 minutos. Uma vela, um corpo de uma vela contém, um candle contém corpo, que é a estrutura, e ela também contém pavio, não é isso? Então, olha, uma vela de H1, ela tem corpo e pavio. Eu vou te explicar o que acontece quando tem corpo em H1, estrutura em H1, quando tem pavio em H1, o que isso causa em times menores. Então, tem corpo em H1, o que vai fazer lá em M1? Tem pavio em H1, o que vai fazer lá em M1? Então, é uma movimentação que você ainda não parou para perceber o que o gráfico faz quando tem corpo em H1 e quando tem pavio em H1. E eu vou estar te explicando isso aqui agora, tá? Então, tem corpo em H1 e quando tem pavio em H1. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Nós temos uma probabilidade quando essa vela de H1 inicia, os primeiros 30 minutos, ela já inicia estourando para uma região. A vela de H1, quando ela já começa estourando para uma região. Ou ela começa estourando para cima, ficando um candle verde aqui, tá? Ou ela começa estourando para baixo, tá bom? Então, começou a criar uma vela de corpo verde em H1, então está deixando um corpo verde em H1. Quando você joga para um time menor, M1, por exemplo, você vai perceber que enquanto teve corpo em H1, lá em M1 tivemos várias pernadazinhas de alta. E é isso que eu e você queremos. Nós queremos operar a favor da tendência. Então, nós precisamos de gráfico tendencioso, tá? E aí nós vamos surfar a favor deste movimento. Só isso. Beleza? Olha aqui, se essa vela de H1 começou com um candle vermelho, tá? Se 1 hora teve um candle vermelho, quando você joga para um time menor, M1, por exemplo, você vai perceber que o gráfico vai fazer assim, várias pernadazinhas de baixa. Então, aqui eu e você percebemos que temos uma tendência. E é isso que eu e você queremos. Nós queremos gráfico tendencioso para a gente pegar aqui a favor da tendência no fluxo de vela. Então, a gente vai surfar a favor deste movimento. Bia, eu entendi. Tem corpo em H1, vai ter tendência em M1. Corpo em H1, tendência em M1. Beleza, até aí eu entendi. Mas eu não entendi o pavio, o que o pavio faz com o gráfico, e eu não entendi por que a gente não opera nos 30 últimos minutos. Então, vamos lá. Vamos recapitular aqui, Os primeiros 30 minutos dessa vela de H1,
ela começa estourando para uma região. Deu corpo em H1, tivemos tendência em M1, não é isso? Mas, nos últimos finais desta vela de H1, depois dos últimos 30 minutos ali, 30, 31, 32, 40 em diante, esta vela de 1 hora, esse candle verde aqui, ela vai precisar fazer um outro movimento. Um movimento que nós chamamos de fechamento de vela de H1. Ela vai terminar, ela vai acabar, ela precisa fechar. E 99% das velas de 1 hora, depois você volta lá em 1 hora, ou qualquer coisa, a gente volta até junto aqui, para a gente ver como é que as velas de H1 finaliza. 99% das velas de 1 hora termina assim, ó, deixando pavio aqui em cima e pavio aqui embaixo. Algum pavio ela vai deixar. E este movimento de pavio, ele apareceu por quê? Porque agora essa vela, ela vai terminar. E 99% das velas de H1 termina deixando pavio. O que ela fez aqui? Pavio é um rastro identificando que uma vela passou por ali. Não é isso? E ele teve uma retração. Então, ela faz o efeito que eu brinco aqui, que é o efeito sanfona. Ela vem até aqui, ó. Aí ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ela veio até aqui em cima, ela perdeu força, começou a retrair e ela vai deixar ali um pavio. Esse movimento que essa vela de H1 faz, de subir e descer, lá em tempos menores, nós vamos identificar este movimento. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Nós paramos de ter um gráfico tendencioso e agora nós temos um gráfico lateralizado. Aqui você tinha um gráfico tendencioso e agora você passa a ter um gráfico lateral. Você vai operar aqui em fechamento de vela de H1, família? Não. Por quê? Porque a probabilidade de você tomar bastante falso rompimento é gigantesca. A probabilidade de loss aqui é maior. Então, por isso que nós sempre vamos pegar abertura de vela de H1 para a gente aproveitar isso aqui, ó. Aquele estouro, aquela tendência que ela costuma dar. Depois dos últimos 30 minutos, que o gráfico começa a deixar pavio, aquela retração, aquele movimento de fechamento de vela de H1, o gráfico vai te dar bastante falso rompimento, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês uma imagem. Vai ficar mais fácil de vocês entenderem direto no gráfico, ó. Eu vou desenhar um candle verde aqui, uma vela de 1 hora, tá? Então, ó, uma vela de 1 hora. Tá com corpo verde, beleza, um candle H1 aqui, ó. Tá com corpo verde, tem corpo em H1, nós jogamos para M1, nós vamos perceber que agora, enquanto estava subindo, lá M1 também estava subindo, ó. Papum, 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 papum. Olha que legal. Nós tivemos ali, então, uma tendência, né? Lindo, né? Nós tivemos aqui uma tendência. Então, a gente vai pegar a favor dessa tendência. Nós vamos aproveitar essa tendência. Nós vamos surfar aqui a favor dessa tendência. Legal? E depois dos últimos 30 minutos dessa vela de H1, nós percebemos aqui, então, que agora o gráfico começa a se lateralizar, ó. Lateral, 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 lateral. Então, você deixou de ter agora um gráfico com tendência, e agora você tem um gráfico lateralizado. Simplesmente isso, tá? Simplesmente isso. Você vai pegar bastante falso rompimento com gráfico lateralizado. É basicamente isso. Eu fiz todo esse desenho aqui para te provar por que eu e você não operamos no fechamento de vela de H1. Você precisa ficar voltando em H1? Não. Fiz todo esse desenho para fazer você entender o que você vai operar nos primeiros 30 minutos. Então, resumindo, se você começa essas operações, a gente começou aqui 9 horas da manhã, né? Você vai operar até 9h30. Só isso. Esse vácuo aqui de 9h30 até 10 horas, você pula ele. Se você não conseguir bater meta com 30 minutos, você espera a próxima vela de 10 horas. E vai até 10h30. Só isso, família. De 30 em 30 minutos. Para quê? Para você sempre pegar a abertura da vela de H1 e não o final. Agora a dica, se você opera retração de vela, né? Aí o interessante
é você pegar fechamento de vela, porque é aquele movimento que a vela de H1 acaba fazendo, tá? Então, vai começar a operar às 7 horas da manhã, até 7h30. 8 horas até 8h30, e assim vai. Você não precisa ficar voltando em H1. A gente não opera em H1. Nós operamos em M1 ou M5. Aqui é para facilitar o seu entendimento, para te dar a visão de gráfico aí, que eu tenho certeza que muitos lugares por aí não te explicaram isso, né? Então, olha, dá likezinho aqui, quem dá likezinho aqui, quem gostou dessa dica. Vamos lá. Mete o dedão aqui no TikTok. Isso. Aqui no YouTube, likezinho. Aqui no Meet, dá uma levantadinha na mão. Deixa eu ver se vocês estão acordados. Aê, beleza. Jean tá aqui comigo, Rubens tá aqui comigo, Mari Souza tá aqui comigo. Beleza, família. Então, olha, aqui você já teve uma visão de gráfico, né? Onde que muitos lugares por aí a gente sabe que não ensina isso, tá? Por isso que vocês vão meter dedo no like, porque nenhuma live que você viu nos últimos dias, o trader tem paciência de sentar aqui com você e te explicar essas confluências aqui na simplicidade, né? Simplesmente aqui gratuitamente. Então, ó, likezinho, tá? Dá likezinho aí, vai reagindo bastante aí para o nosso TikTok, nosso YouTube aí, acabar indicando a gente aí para mais pessoas aprenderem esse conteúdo aqui de milhões. Fechou? Então, beleza. Vamos aqui agora para nossa próxima confluência, né? Qual que é a nossa próxima confluência aqui, Bia? Nós vamos, tá? Ó, nós vamos escolher ativos que está nos dando uma boa assertividade, tá? Então, o segredo é escolher bons ativos. Eu falo que entre 85% a 90%. Isso é real e eu vou provar para vocês, tá? Então, sabe aquele iniciozinho que eu falei lá com você? Que o seu problema não é e nunca foi estratégia? Porque você tem estratégias sensacionais na sua mão, só que você não sabe aproveitar o que você tem, tá? Então, eu coloquei aqui que nós vamos escolher ativos que tem no máximo 4 loss. Eu ainda prefiro 3, tá? 4, eu ainda já começo a achar ali e já não tá ficando tão legal assim. Então, olha, nós vamos escolher ativos que está nos dando uma ótima assertividade. E eu vou te provar que tudo tem que ser provado. Aqui eu gosto de provar tudo. Vamos lá, então, olha. Faz sentido você deixar de operar em um ativo assim, ó. 20-1. Para operar um ativo assim, ó. 18-8. O que eu percebo com isso aqui? Eu percebo que o meu problema não é a minha estratégia. Porque em um ativo, a minha estratégia me deu mais de 90% de assertividade. Em um outro ativo, em uma outra moeda, não estava tão assertivo assim. Estava ruim. Então, como pessoas inteligentes que nós somos, é simplesmente uma análise muito simples. Que o problema não é a minha estratégia, é o ativo. O ativo que eu estou operando aqui, que não está respeitando a minha estratégia. Então, você está cometendo um erro gigantesco. Que erro é esse, Bia? Você está cometendo um erro na escolha do ativo, na escolha da moeda. Você está tratando todos os ativos da mesma maneira. Você está tratando todos os ativos da mesma forma. Você está cometendo um erro gigantesco. Cada ativo tem um comportamento diferente. E o que um ativo está fazendo, o outro está fazendo outra coisa. Então, eu vou resumir para você aqui. Nós temos o hábito de idolatrar ativo. Todos os dias, você abre o mesmo ativo achando que ele é o milagre, né? Aí, nós queremos abrir todos os dias, ó, EURUSD, que é um dos mais importantes aí, né? O euro, o dólar, enfim. EURUSD. Só que EURUSD hoje, ele me deu 20-1. Beleza. Ele estava assertivo. Eu vou ficar com o EURUSD aberto. Tá perfeito isso aqui. Mas amanhã eu abro o EURUSD novamente e agora o EURUSD está 18-8. O que eu entendo aqui? Eu entendo aqui que ontem EURUSD estava tendencioso. É por isso que me deu vários wins. Mas hoje o EURUSD está lateralizado. Deu bastante falso rompimento. Então, eu e você somos inteligentes o suficiente para, na hora que nós abrimos EURUSD
e tiver com essa assertividade horrível, eu vou fechar EURUSD. Não faz sentido eu ficar com o ativo aberto, perdendo tempo, energia e dinheiro com um ativo que não está respeitando a minha estratégia. Uma coisa você tem que entender, família, não é o mercado que muda por sua causa, é você que se adequa ao mercado. Não é o gráfico que tem que te respeitar. Você fica obrigando o gráfico a respeitar a sua estratégia. Ele tem um movimento próprio, ele quem manda, ele é soberano. Nós só temos que ser inteligentes para simplesmente entender o que aquele gráfico está fazendo e nós aproveitarmos ele. É isso. Aí você fica aqui, ó, você abre o ativo e fica forçando o ativo a te entregar, a respeitar a sua estratégia. É você que tem que ser inteligente de olhar para o ativo e entender se ele está respeitando a sua estratégia. Ponto final. Então, para com essa maluquice que você faz aí, de abrir 10 ativos, 15 ativos, sem filtrar esses ativos. Porque você já reparou que hoje esse ativo te dá 3 wins, amanhã ele te toma 4 loss. Por quê? Porque você quer forçar o ativo a respeitar a sua estratégia. Ele tem movimento diferente. O que ele está fazendo hoje, daqui a pouco ele não está fazendo mais. Tá bom? Então, não é que a sua estratégia está ruim. Ah, hoje minha estratégia estava ruim. Não. Foi o ativo. É o ativo que você está operando e está fazendo um movimento diferente da sua estratégia. Então, por exemplo, aqui eu abri alguns ativos aqui, ó. Eu abri o EURUSD, como eu falei para vocês, ó. EURUSD, vou dar um zoom aqui. Beleza. 17-1. Incrível. Eu vou ficar com o EURUSD aberto. Ele está respeitando tendência. Quando ele sobe, ele sobe. Quando ele desce, ele desce. Vocês percebem ali, ó. Desce, 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 sobe, sobe. Ele está tendencioso, então está um ativo ali que nós precisamos. Beleza. Abri um outro ali, ó. O SDCHF. Olha aqui para vocês verem. Vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Ele está na berlinda. 15-4. Eu já posso pensar em fechar esse ativo aqui, porque ele começou a lateralizar. Então, eu vou tentar procurar um ativo que está com menos loss do que esse aqui, para me bater minha meta e operar com ele, tá? Então, abri mais um ativo aqui, ó. 25-2. Se você, vou dar um zoom aqui, ó, 25-2. Esse aqui é o Audicad, né? Ó, 25-2. Então, Audicad vai ficar aberto, tá lindo. Então, é isso que você tem que fazer. Antes de você sair clicando igual um viciado, apertando o botão para cima e para baixo, você precisa fazer um passo a passo. É operar nos primeiros 30 minutos, é escolher os melhores ativos. São passo a passo que você ignora e você quer ser assertivo. E você quer viver de trade, você não vai conseguir, família. Então, simplesmente escolham ativos. Eu abri um aqui, ó, que não tá tão legal. Deixei ele aberto aqui, ó. 18-6. Vou dar um zoom para vocês verem, ó. 18-6. O problema é minha estratégia? Não! Tem ativos que a minha estratégia está quase 99%. O problema não é a sua estratégia, o problema é o ativo. Esse ativo que estamos aqui, ó, não está respeitando a minha estratégia. GBP-USD, eu vou ficar com o GBP-USD aberto? É claro que não. Então, pelo amor de Deus, fecha ele. Pronto, fechei, tá? Não é esse que eu quero mais. Não vai ser esse ativo. Vou procurar um ativo ali que está respeitando a minha estratégia. Ponto, acabou. Então, eu abro ali entre 4, 5 ativos e já tá bom. Se o seu computador for um pouquinho antigo, mais do que isso, vai ficar um pouco pesado, vai dar uma travada. Então, 4, 5 ativos ali já é suficiente para você bater a sua meta. Beleza, família? Então, bora lá. Mete o dedão no like ali, quem gostou da dica dos ativos. Vamos lá. Bora, se não reagir, eu não sigo. Se não reagir, eu não sigo. Bora. Aqui no TikTok, mete o dedão aqui. Isso, aqui no TikTok, dedão. Aqui no YouTube, dá um likezinho. Aqui no Meet, dá uma levantadinha na mão. Deixa eu ver se vocês estão acordados. Beleza. Ailton tá aqui comigo. Josimar tá aqui comigo. Célio tá aqui comigo. É isso, família. Muitas lives por aí que você participou essa semana aí, gratuitamente. Ninguém te entrega isso aqui não, poxa. Ninguém fica aqui, ó, gastando saliva, igual eu tô gastando aqui, para te entregar um conteúdo gratuito, tá? Então, isso aqui foi sempre a minha vontade quando eu falei com Deus, assim, eu quero realmente entender disso aqui,
que eu quero conseguir ajudar muitas pessoas gratuitamente. Então, vocês veem aí a live gratuita todo santo dia para vocês, tá bom? Então, bora aqui, bora focar nessa partezinha aqui, ó, que eu gosto de deixar claro para vocês que o nosso indicador, tá? Assim que você pedir o seu teste, assim que terminar a live, você vai pedir o seu teste do seu indicador, você vai poder testar ele por 30 dias, tá? Eu vou te dar um teste de 30 dias. Quem é que faz isso? Qual que é a mensalidade do indicador, Bia? R$ 150. Ou vitalício de 400. Não quero o seu dinheiro agora, pode ser? Não quero. Você vai simplesmente primeiro testar ele por 30 dias e aí depois, mês que vem, se você gostar, aí tu volta e fala, Bia, gostei, quero comprar agora. Beleza, aí você compra. R$ 150, preço de banana. Ou vitalício, que às vezes compensa mais, né? Então, eu gosto de enfatizar aqui que você pode operar em qualquer corretora. Mercado aberto, sua corretora tem mercado aberto? Então, pronto, pode operar em qualquer corretora. Né? Nós que somos traders influencers, que somos traders aí grandes, né? As corretoras acabam procurando a gente para ser parceiro. Isso é normal. É normal um trader ter parcerias. Mas o que não é normal é ele vender produtos que força você a usar somente a corretora que ele indica. Ou, às vezes, a ferramenta que ele vende só funciona OTC daquela corretora, para você não conseguir nem operar em outras. Então, não faz sentido um trem desse, tá? Então, olha, funciona aí em todas as corretoras, né? Que você quiser. Operou em uma, não gostou, vai para outra e assim por diante, você tem essa liberdade, tá? Ela também funciona em criptomoeda, na nossa ferramenta funciona em criptomoeda. Nós operamos à noite ali também com cripto, né? Mas infelizmente nem todas as corretoras têm cripto. As criptomoedas são muito assertivas, são muito tendenciosas e aí as corretoras estão tirando cripto, então você precisa ver uma corretora que tenha, tá? OTC também funciona em OTC, tá? Mas OTC funciona para as corretoras que são iguais e que option, né? Essas que são da Code. Por exemplo, Bulex, Casa Trade, Avalon, Polarium, Broker10, enfim, todas essas aí que são semelhantes a IQ Option, Xnova, enfim, tá bom? Eu não indico OTC 24 horas, eu não indico, eu indico mercado aberto. Quem movimenta isso aqui são os big player, é a liquidez do mercado real. Quem movimenta OTC, vocês sabem que é manipulação de corretores. Então, não indico, mas se você gosta, se você acha que você é lucrativo operando em OTC, tá tudo certo, você também consegue estar operando. Tá legal, família? Então, é sobre isso, tá? Aqui, ó, vocês fazem uma perguntinha assim. Bia, essa assertividade aí do indicador, né? Por exemplo, ali, ó, 17-1. Como é que é feita essa contagem? É nas últimas 1 hora, 2 horas, o dia inteiro? Como é que é feita essa contagem? Vamos ver aqui, ó. Nós temos uma contagem aqui, ó, das últimas 288 velas. Então, das últimas 288 velas, nesse caso, tivemos 17 wins e 1 loss. Então, ele faz uma contagem das últimas velas. Vou tirar um zoom aqui, nós vamos voltar um pouquinho aqui no passado. Você vai perceber que vai ter um momento aqui que os sinais vão acabar, ó, pronto. Daqui para trás, ó, não tem mais sinais. Não tem mais sinais. Por quê? Porque a contagem acabou. Então, daqui para frente já tem, ó, tá? Então, daqui para frente tem 288 velas, né? E dessas 288 velas tivemos 17 wins e 1 loss, tá? Então, basicamente, é essa aqui a forma que contabilizamos ali o resultado. O gráfico vai andar aqui, vai dando loss, vai dando win e vai automaticamente ali, tá? O que que nós fazemos aqui? Nós programamos o indicador para calcular até na segunda vela, tá? Vou te explicar o porquê. Isso não é martingale. Martingale tem a ver com entradas, tem a ver com valor, tem a ver com dinheiro. Martingale, você duplica a sua entrada. Essa porcaria nós não fazemos aqui. Nós fazemos mão fixa. É por isso que estamos positivo há vários meses. Mãozinha fixa. Tem dia que eu faço 1, 2 entradas na live e pronto, tá? Então, aqui, ó, a estratégia fluxo de vela simplesmente é o seguinte. Quando o gráfico começa uma tendência, ó, ele faz o que nós chamamos de respiro. Quando você está correndo,
você precisa parar para respirar, para ganhar fôlego, força, para continuar a sua corrida. O gráfico também é dessa maneira. Quando ele está em uma tendência, uma pernada, ele precisa fazer o respiro. O que é? Ó? Vermelho, 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 vermelho. Ele vai aparecer aqui, ó, um candle verde. Para depois ele continuar descendo. Tá legal? Este candlezinho que ele dá aqui, contrário à pernada, nós chamamos de vela respiro. Ele precisa dar esse respiro. Só que eu e você não sabemos qual que vai ser o momento desse respiro. Então eu vou te mostrar no gráfico aqui, ó. Vou mostrar aqui para você, ó. Tá vendo essa pernada de baixo aqui, ó? Vou dar um zoom, ó. Vermelho, 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 vermelho. Olha o verdezinho aí no meio. Olha o respiro aí no meio. Aqui. Depois ele continua descendo, tá? Mesma coisa essa pernada de alta aqui, ó. Mesma coisa essa pernada de alta, ó. Simplesmente deu uma pernada de alta e aqui ele fez o respiro. Tá vendo? Deu até um doji ali, né? E depois ele continua subindo, tá? Então eu e você não sabemos o momento certo do respiro daquele ativo, tá bom? Então é por isso que nós ainda confirmamos até a segunda vela, tá? Para quê? Para que se nós tomarmos um loss no respiro, nós ainda acreditamos que o gráfico vai continuar subindo, tá legal? Mesmo aqui, ó, pernada de alta, ó, pernada de alta, o respiro e continuou subindo. Continuou subindo, respiro, continuou subindo. Então, se nós compramos aqui, tomamos um lozinho, nós ainda continuamos na próxima. Mãozinha fixa. Ou seja, se eu entrei com 10, vamos lá. Se eu entrei com 10 aqui, 10 aqui, se eu perdi, eu entro com 10 na próxima. Fica 1 a 1. Depois eu desempato isso aqui, busco uma vitória de primeira, né? E ali eu simplesmente saio fora. Então, minha meta é 2 a 0. Se você ficou naquela briga 2 a 1, você para. E se você tomar o loss de uma vez, o stop loss ali, você também para. Então, nós fazemos mãozinha fixa. Bia, mas não seria mais interessante, então, a gente esperar a vela dar o respiro e a gente ficar aí, a gente pegar na próxima para pegar, né, uma só? Não faz muito sentido, porque dá muito win de primeira. Ó, win de primeira, win de primeira, win de primeira, win de primeira, win de primeira. Você vai perder muitas oportunidades esperando esse respiro, tá? Então, só aqui, ó, você teria perdido 5 entradas bonitas que você poderia ter pego, entre aspas, né? Porque a gente não pega todas, né? Então, olha, você pode deixar muitas oportunidades boas passar esperando o respiro. Então, vai lá, vai confiante, né? Se a sua análise bater as confluências que eu vou te ensinar aqui, entra na primeira, né? E ali a probabilidade de ser de primeira é muito grande. E se caso a primeira não for, nós ainda pegamos até a próxima. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. Aqui não foi na primeira, mas foi na próxima. Tá vendo? Olha o respirozinho aí, ó. Desceu, 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 deu respiro. Vela verde, né? Mas na próxima desceu, tá? Mas aqui, ó, win de primeira e win de primeira, win de primeira. Então, se você ficar esperando respiro, pode ser que o respiro ele não aparece tão rápido e aí você vai deixar de pegar boas oportunidades. Fala assim, caraca, já era para não ter batido meta, né? Já era para ter, aqui mesmo já teria batido meta aqui. Então, não faz sentido você ficar esperando, né? A vela vir o respiro primeiro, para depois você entrar na próxima, tá? Essa porcaria de martingale, você sai fora. O que é o Gale? Gale 1. Se aqui você entrou com 10, tá? Você perdeu, o Gale você duplica. Martingale tem a ver com entradas, tem a ver com multiplicar a sua conta, sua entrada. Se você entrou com 10 reais, na próxima você duplica para 20. Se você perde isso aqui, meu amigo, minha amiga, você toma 4 loss de uma vez. Amanhã, para você recuperar isso aqui, você vai precisar de 4 wins para recuperar isso aqui. É uma bola de neve, é um fluxo sem fim. Não existe gerenciamento que te protege, Martingale. Pelo amor de Deus, sai fora disso. Olha o Gale 2, então. Gale 1, entrei com 10, perdi, duplica, 20. Gale 2, duplica de novo, 40. Se você perde isso aqui,
você toma 8 loss de uma vez. Amanhã, para você recuperar isso aqui, você vai precisar de 8 wins para recuperar isso aqui. Tem certeza que isso aqui quer viver de trade para você? Você quer viver de trade dessa forma? Não faz sentido um trem desse para mim, não. Não faz sentido, tá? Então, olha, nós somos consistente, apenas mão fixa. Mão fixa que vai te dar resultados. Sai, tá? Faz uma limpeza aí dos traders que você segue, que você admira. Entra na live dele, faz Gali 1, Gali 2 e segue na hora. Não é referência para você, não. Tá te engalobando ali, tá? Ele não vive de trade, é mentira. Gali 1, Gali 2 não vive. Não tem como, tá? Então, olha, você simplesmente pare de ficar em live. O cara te dá 3 wins. Você fala, caraca, ele é fodão, né? A menina é fodona. Tá lá com 3 wins. No Gali. Na hora que toma um loss, te toma 8 de uma vez. 3 passos para frente, 8 passos para trás, igual Michael Jackson. Aí você quer viver de trade. Não tem como, família. Não tem como. Ó, na segunda-feira, você toma um loss do Gali, você fica devendo 8. Terça-feira, você faz 2-0, você ainda está devendo 6. Quarta-feira, você faz 2-0, ainda está devendo 4. Quinta-feira, você faz 2-0, ainda está devendo 2. Sexta-feira, você faz 2-0, aí você vai e volta para o 0-0 de novo. Fora que você não pode tomar nenhum loss aqui também, não. Senão, além de você dever 8, agora você deve 18, 16, sei lá. Então, é uma bola de neve, família. Não existe gerenciamento para isso aqui. Não existe matemática que te protege de Gali. Acorda para a vida. Chega, né? Chegou? Parou? Então, beleza, tá? Então, essa coisa de duplicar a entrada não presta. Não existe matemática que te protege disso aí, não. Então, mãozinha fixa. Se você vai entrar com 100, entra com 100. Se vai entrar com 200, é 200. Bateu a sua metinha, cai fora. Legal? Então é sobre isso, né? É simplesmente aí essa dica para vocês. Cadê o meu likezinho aqui? Cadê? Deixa eu dar uma reagida aqui. Dá likezinho aqui no TikTok. Dá um likezinho aqui no TikTok. Sobe o coraçãozinho aí. Aê! Aqui no YouTube, manda um likezinho aqui. Você tá doido, cara. Quem é que te entrega isso, família? Que trader que você entrou na live dele, ele abriu o bate-papo com você, ele te explicou dessa maneira aí, fazendo vocês acordar para a vida. Que trader que faz isso? Que trader que está gastando saliva com vocês aqui, ensinando vocês vivência de trader, realidade, transparência. Isso aqui é viver de trade, tá? Isso é viver de trade, o resto você esquece, tá bom? Então, bora aqui, ó. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sério, que eu vou te ensinar você a fazer leitura gráfica, tá? Então, essa vontade que você tem de olhar para o gráfico e entender gráfico, movimentação gráfica, é hoje que eu vou te ensinar. Sabe essa vontade que você tem de olhar para o gráfico e falar assim, nossa, quero tanto entender isso aqui, eu fico meio perdido ainda. E sabe qual que é o problema que eu mais vejo nas conversas que eu tenho com vocês lá no Instagram? Às vezes eu consigo responder um ou outro, às vezes fica quase impossível, mas às vezes a gente consegue responder um ou outro. E o que eu mais escuto é o seguinte, Bia, eu tenho conhecimento, eu tenho várias mentorias, mas na hora que eu abro o gráfico eu fico perdidinho. É como se fosse uma overdose de informações. Eu sei tudo, mas ao mesmo tempo eu não sei nada. Eu abro o gráfico, eu fico perdido. Eu quero operar uma estratégia, eu quero operar outra, eu já quero operar outra. Vira uma overdose de informações. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Saber tudo e este tudo não te trazer resultados é a mesma coisa que saber nada. Qual que é a diferença de você que tem 6 anos de trade para este que começou ontem aqui comigo? Nenhuma. Porque nenhum de vocês dois ganha dinheiro. Tá? Então, a sua diferença é que você pagou vários cursos e ainda continua sem resultado, e a diferença é que ele praticamente não pagou curso nenhum, mas ainda está no 0-0. Então, a minha dica para vocês, foque em uma estratégia, domine essa estratégia, fica expert nessa estratégia, essa estratégia te dando resultado, é ela que você precisa. Ponto! Para de ficar pulando em galho procurando estratégia perfeita. Não existe. O que existe é uma estratégia com uma boa assertividade. Você pega essa assertividade e faz a matemática a seu favor. Isso é viver de trade. Então não adianta você querer fazer várias mentorias para entender tudo. Saber tudo, mas esse tudo não te trazer resultados, família. É a mesma coisa que saber nada. O que adianta você saber 10 estratégias e eu saber só uma? Eu sei só uma e me dá resultado. Você sabe 10 e não ganha dinheiro nenhum. Você entende o que eu estou querendo dizer?
Então, foque em uma estratégia, domine essa estratégia, fica expert nela. Se ela te dá resultados, é dela que você precisa. Você não precisa de nenhuma mais, tá bom? Então, olha, cada velhinha dessa aqui conversa com você. Cada velhinha dessa aqui tem um significado, tem um porquê, tá bom? Então, eu vou te ajudar, você, a interpretar essas velhinhas. Bia, Prece Action é muito difícil. Padrões gráficos é muito difícil. Quando você manda lá no grupo lá aquele PDF de padrões, gente, se eu não me engano, eu acho que são 60 páginas. É muita coisa. São 60 páginas, mais de 200 ali, padrõezinhos ali. Como é que você grava isso tudo? É chato pra caramba, realmente é muito chato. Não é fácil gravar todos os padrões, mas eu vou te ensinar aqui. Olha que loucura isso aqui, família. Vou te ensinar apenas 3. De 200, eu vou te ensinar 3. 3 padrões. Aonde que a sua mentalidade, a sua forma de ver gráfico vai mudar apenas com esses 3 padrões. E eu já vi eles aqui, ó. Quem está aqui na live há muito tempo já viu eles aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Esse sinal não. Esse aqui não. Tá? Apesar que tava assim, né? Lá em cima, ó. Aqui, ó. A ela aqui, ó. Ela aqui em cima. Tá? Então, Bia, fiquei curiosa. Beleza, tá? Então, eu vou te ensinar você 3 velhinhas, 3 padrões que vai mudar a forma de você ver gráfico. Só isso, tá? E depois da live, eu tenho certeza que você vai vir no meu PV, vai falar assim, Bia, que live, cara. Que live. Muitas lives por aí, muitas mentorias pagas que eu já paguei, não abriram a minha forma de ver gráfico, não abriram os meus olhos para fazer eu interpretar com uma didática tão simples. Aqui parece que eu estou falando com criancinhas, né? O desenho, enfim, é a forma mais simples. Vocês veem que não tem muito jargão de trader aqui, não tem muitas palavras difíceis aqui, na simplicidade mesmo, para fazer vocês entenderem de gráfico, tá bom? Eu quero que você entenda que as velas conversam com você. Quem já brincou de mímica? O que é mímica? Eu já brinquei muito de mímica, minha família. Nessa semana de carnaval, a gente brincou de mímica o tempo inteiro no sítio. O que é uma mímica? Eu preciso falar uma frase, uma palavra, para as pessoas adivinharem. Mas eu não posso falar com a boca, eu tenho que falar com o corpo, eu tenho que expressar, né? E aí as pessoas têm que tentar adivinhar o que eu estou querendo dizer. Então vamos voltar aqui para o gráfico. As velas, elas estão falando com você. A vela conversa com você, mas ela não tem boca, mas ela tem corpo. Então, a minha função, a sua função no Prece Action é entender, interpretar o que essa vela está me dizendo, para me tomar a atitude de entrar ou não naquela operação. Tá legal? Esse é o nosso papel como trader, analisar o gráfico. Só isso, tá? Só interpretar aqui, né, estas velinhas. Ah, Bia, mas Prece Action, análise gráfica, não funciona em opções binárias. Ei, meu amigo, minha amiga. Vamos lá, esse carinha que está aberto aqui é o Forex, né? TradingView, Forex, enfim. As opções binárias é a simplificação do Forex, né? Então, o que acontece nesse carinha é replicado neste carinha. Então, Price Action funciona neste carinha aqui, tá? No Forex. Como nós analisamos aqui e operamos aqui. Então, nós analisamos neste carinha e operamos neste carinha. Então, você não pode ficar com essa ignorância de conhecimento, achando que você não analisa gráfico, porque opções binárias não respeita Price Action. O que está acontecendo aqui, ó, está acontecendo lá na sua corretora de opções. A mesma coisa. Então, Price Action funciona assim em opções. Não é porque as opções funcionam Price Action, é porque Price Action funciona no Forex. E como a gente analisa neste carinha para operar neste carinha, tá? Então, sim, você tem que parar de preguiça e tem que entender gráfico para fazer a sua operação aqui. Tá legal? Então, vamos aqui, ó. Vamos para nossa primeira confluência. Nossa primeira confluência é o seguinte. Essa aqui é fácil, tá? Vela do sinal bolinha tem que romper suporte e resistência. Então, vela do sinal bolinha
tem que romper suporte e resistência. Vamos lá no gráfico? O gráfico tem ali, ó. Vocês perceberam vários sinais, né? Ele tem bolinha e seta. Bolinha e seta. A primeira é a bolinha. A nossa confluência aqui é a bolinha. A bolinha é uma atenção. Ei, atenção, possível entrada no ativo tal na próxima vela. Então, ó, a bolinha é uma atenção que está rompendo a região. Então, a nossa confluência é... Vamos lá, ó. Temos aqui um suporte. Plim! Vela da bolinha. Se essa vela da bolinha, ela ficar brigando aqui na região, se ela realmente passa essa região, ela realmente rompe essa linha, termina com o corpo para baixo, eu posso começar a acreditar numa tendênciazinha de baixa aqui. Mas se essa vela, ela te trollar, ó, plim, ela vem até aqui embaixo. Nos últimos minutos ali, ela retrai, volta para dentro do canal e deixa aqui, ó, um pavio. Isso é um falso rompimento. O que tem que romper é o corpo. Não importa o tanto que o corpo rompe. Mas o que não pode é pavio. Pavio passando não é rompimento. O que tem que romper é o corpo, tá? Então, aqui, ó, vou deixar bem claro para vocês. Ó, tem uma imagem bem explícita aqui, ó. Vou colocar aqui essa seta e vou dar um zoom para você focar. Olha a bolinha aqui nessa vela vermelha. Tá vendo? Ela tentou romper esse suporte aqui embaixo. Tentou romper esse suporte. Ela simplesmente retraiu e terminou dentro do canal. Ela não rompeu essa região. Olha a próxima, mandou você vender. Tomou loss. Tomou loss. Por quê? Porque fez reversão. Ah, Bia, mas deu ir na próxima quando você fala aí. Mas enfim, eu não pego. Não pego. Eu quero perfeição, tá? Quando a vela morre em cima de uma região, qualquer outra estratégia que existe, reversão. Então, a probabilidade de reversão é muito grande. O fluxo aqui diminui. Então, para que realmente venha uma confirmação, precisamos, ó, que essa vela da bolinha rompa a região. Ó, olha essa aqui, ó, essa vermelha. Ela terminou para baixo de suporte. Ela realmente fez um fluxo. Ela realmente vazou ali da nossa região, fazendo uma nova tendência. Ela rompeu. Aí sim, agora aqui, ó, eu acredito nesse fluxo de vela, tá? Por quê? Porque a reversão diminuiu e o fluxo de vela aumentou. Tá legal, família? Então, a mesma coisa aqui também, ó. Ela começou a romper ali, né? Ela rompeu com um corpo interessante, eu teria pego. Eu teria pego por causa dessa confirmação da vela anterior aqui, tá? Mas deu um rompimentozinho sim, e aí ela subiu com tudo. Ou seja, ela parou de ficar lateralizada, parou de ficar fazendo reversão, e agora ela tem um fluxo de vela, tá? Então, nossa primeira confluência é vela da bolinha, tem que romper suporte e resistência. Não rompeu, você esquece esse sinal e procura um próximo. Ó, um loss aqui, ó. Loss aqui, loss aqui. Nem eu e nem você teríamos pego. Por quê? Vela da bolinha não rompeu região, tá? Ficou verde ainda, tá? Não rompeu, tomou loss. Aqui, vela da bolinha morreu em cima do suporte. Fez reversão. Então, nós podemos aumentar a assertividade drasticamente apenas analisando velas. Muito loss, eu e você não pegamos analisando vela, price action. Então, por isso que você precisa parar de preguiça, parar de ser um viciado em sinais que sai pegando tudo. Por mais que o indicador tenha uma assertividade incrível, eu e você não pegamos todos os sinais. Nós filtramos esses sinais, tá bom? E por último aqui, nossa, eu tenho 5 minutos para explicar isso aqui. Vamos lá, as 3 velinhas que eu prometi para vocês, ó. Nossas 3 velas, tá? 3 velinhas que nós vamos esperar para realmente confirmar esta entrada, tá? 3 velinhas. A nossa primeira vela, eu chamo ela de vela martelo. É isso aqui, ela tem um corpinho assim e um pavio por baixo. Se essa vela aparecer no fundo de uma região, tá? O
que nós podemos interpretar com isso aqui? Lembra lá da mímica? As velas conversam com você, mas ela não tem boca, mas ela tem corpo. Então vamos interpretar isso aqui na briga dos compradores e dos vendedores, dos touros e dos ursos. Quem está levando a melhor aqui? A dos big play. Quem está ganhando essa briga? Interpretando aqui esta vela. O que está acontecendo nos bastidores? Quem está ganhando essa briga aqui são os compradores, família. Ó, pavio por baixo quer dizer que esse preço foi empurrado para cima. Martelozinho do Thor. Pá, 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 vela sobe. É uma mãozinha empurrando este preço para cima. Então, a leitura que eu fiz aqui é que os big players, compradores, estão entrando pesado a favor do movimento de alta. Sabe aquela frase assim, não opere contra a tendência? Eu vou te ensinar o que é isso. Nós simplesmente, a minha frase é, não opere contra os big play. Quem são os big play? Os big play do Forex são os caras que movimenta pesado, são os caras que entra pesado. Aqui nas opções a gente entra com R$100, R$200. Lá, os caras entram com $50 mil, $100 mil. Então, vou fazer você entender o que não é operar a favor da contra a tendência, operar a favor. Se esse big play entrou com $50 mil na compra, você entrou com R$100 na venda. Quem que você acha que tem mais liquidez aqui? O que é liquidez, Bia? Dinheiro, cash, money. Este big play entrou com $50 mil com liquidez a favor da alta. Você entrou com R$100 a favor da baixa. Você acha que o gráfico tem a probabilidade de movimentar a favor de quem? Do big play que entrou pesado. Então é por isso que nós dizemos que nós operamos a favor da tendência. Resumindo, opere a favor dos big play, não contra eles. Se os caras estão entrando pesado na alta, nós também vamos ir na alta. Se eles estão entrando pesado a favor da baixa, nós também vamos ir a favor da baixa. Se eles estão subindo e você vem contra esse aqui, ó, você vai ser atropelado pela manada, tá? Então, olha que interessante. Uma vela apareceu e você agora já sabe interpretar ela. Você consegue entender que os compradores estão entrando pesado na compra. Como você não é neném, você também vai a favor do movimento de alta. Beleza? Simplesmente isso. Vamos para a segunda. A segunda vela é um martelozinho também invertido, mas nós chamamos de estrela cadente, né? Mas vamos chamar de martelo invertido. É um corpinho também com um martelo, mas agora o pavio está invertido, ó. O pavio está por cima. E essas velas, ela tem que aparecer lá no topo. Lá em cima, lá no céu, no topo de uma região. Vamos fazer uma interpretação disso aqui? Na briga dos compradores e dos vendedores, dos touros e dos ursos, dos big player, vamos fazer uma interpretação dessa mímica. Vela conversa com você, mas ela não tem boca, mas ela tem corpo. O que ela está querendo dizer aqui? Quem está ganhando essa briga aqui? Agora ficou fácil, né, família? Agora ficou fácil identificar isso aqui. Quem ganhou essa briga aqui foi os vendedores, ó, pá, 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 jogando esse preço para baixo. Mãozinha aqui, ó, desce vela. Nós temos uma confirmação que praticamente 100% dos big player estão indo a favor do movimento de baixa. E nós também vamos ir a favor dessa probabilidade. Você sabe o que é probabilidade? Qual que é a chance de acontecer alguma coisa? Isso é probabilidade. Trade é probabilidade. Não é nada 100%. Nós temos uma probabilidade. Nós usamos uma probabilidade a nosso favor. Tá legal? Tá metendo o dedão no like aqui? Você tá doido? 2 velas e a sua visão de gráfico mudou. 2 velas. E nem entreguei ainda a terceira. Mete o dedão aqui no like, vai. Aqui no TikTok, coraçãozinho subindo. Aê! Aqui no YouTube, coraçãozinho subindo. Aqui no Meet, dá uma levantada na mão. Deixa eu ver se vocês estão acordados. Tô falando com parede não, né? Beleza. Top, top, top. É isso que eu falo com vocês, família. Muitos traders por aí, quem dera se todo mundo passasse esse conhecimento gratuitamente para vocês. Muitas pessoas, a porcentagem de pessoas que vivem de trade seria gigantesca. Vamos para a última aqui? Nossa última é a famosinha vela de força ou vela elefante, tá? Vem umas velinhas pequenininhas assim, aí do nada explode uma vela grande. O que eu tenho aqui?
praticamente 100% dos big players indo a favor deste movimento de alta. Então, a leitura que eu tenho disso aqui é que os big players estão comprando, eu também vou comprar. Tá legal? Basicamente é isso. Então, vamos colocar agora essas 3 velas no gráfico. Martelozinho aqui, pavio por baixo, martelozinho, pavio por cima e a nossa querida vela elefante. Nossa primeira análise é o seguinte, temos aqui um suporte. Plim! Primeira confluência, vela da bolinha tem que romper suporte e resistência. Ela rompeu? Sim. Antes de eu vender aqui, agora nós vamos analisar aqui, ó, daquelas 3 velas, qual delas tem que aparecer aqui, lá no céu, lá no topo, para confirmar esse movimento de baixo. Pode ser 2, né? Pode ser nossa querida vela de força, vela elefante, né? Pode ser. Ou eu gosto de briga, eu gosto de pavio. Então, o correto aqui, ó, é vir nossa querida vela martelo invertido. Paviozinho por cima. Vendedores jogando esse preço para baixo. Confirmou com rompimento. Agora sim, eu faço a minha entrada. Eu tô correndo aqui porque a gente tem 2 minutos para a live terminar. Assim que terminar, família, você vai me chamar no PV e vai pedir o seu teste, tá legal? Movimento de alta, ó. Resistência, plim, rompeu. Beleza, primeira confluência, ó, vela da bolinha tem que romper. Antes de entrarmos aqui, daquelas 3 velas, qual delas tem que aparecer aqui para confirmar este movimento de alta? Pode ser 3, pode ser 2, né? Nossa vela de força, confirmando ali o movimento, ou aquela briga, eu gosto de pavio, ó, nossa queridinha vela martelo, que aparece lá no fundo de uma região. Compradores jogando esse preço para cima, confirmou com o movimento, agora sim eu faço a minha entrada. Isso é entrada perfeita, isso é price action, é isso que você vai fazer, só isso, tá? E por último aqui, ó, às vezes vocês confundam, que às vezes essa vela aqui, ó, do rompimento, a vela anterior pode ter um corpo contrário de cor, pode ser um corpo vermelho, não tem problema. O que faz sentido aqui é o pavio. Para onde está o pavio? No caso aqui, o pavio tem que estar por baixo, empurrando o preço para cima, ó, compradores jogando esse preço para cima, confirmou com rompimento, agora sim eu faço a minha entrada. Então, isso é a confluência perfeita. Beleza, família? Por isso que eu falei com vocês, olha aqui, ó. Ó, pavio por cima, jogando o preço para baixo. Confirmou com rompimento, agora eu faço a minha entrada. Aqui, ó, pavio por cima, jogando o preço para baixo. Confirmou com rompimento, apesar que não confirmou, né? Mas se tivesse rompido aqui, teria sido uma entrada bonita. Olha aqui, ó, vela da bolinha rompeu, beleza. Olha isso aqui, ó, pavio. Pavio por baixo, empurrando o preço para cima. Confirmou com rompimento, agora eu faço a minha entrada, tá? É isso que eu e você vamos esperar. Nós vamos esperar essa confluência perfeita para tomar a decisão de entrar ou não naquela região. Beleza, família? Então, no mais é isso. Aguardo vocês aqui agora para você pedir o seu teste de 30 dias do indicador, que eu mesmo vou estar te respondendo.